Queria falar um pouco hoje sobre identificação projetiva, que é um conceito que Melanie Klein descreveu observando clinicamente os pacientes dela e que causou uma verdadeira revolução na psicanálise. É um conceito verdadeiramente impressionante que Bion depois, kleiniano, fez análise com ela, ampliou o conceito de identificação projetiva. Então, identificação projetiva é essa capacidade que a própria psique tem de empurrar para dentro de um objeto elementos que não são acessíveis à consciência, são elementos brutos. Bion chamou isso de elementos beta, que são os elementos brutos. São pensamentos que não foram ainda pensados pelo aparelho mental responsável por pensar esses pensamentos. Então são protopensamentos, são arquétipos, na verdade, na linguagem de Jung. Jung já tinha visto isso há muito tempo, mas essa linguagem kleiniana parece alcançar melhor a compreensão das pessoas que vão estudar Melanie Klein. Jung tem uma complexidade verdadeiramente que impressiona, mas são arquétipos esses protopensamentos, por isso é protopensamento, são os primeiros pensamentos, Eles existem em estado bruto dentro de mim, dentro de você, e eles querem ser pensados. Grande parte dos transtornos psiquiátricos estão associados ao fato desses pensamentos, por algum motivo, não conseguirem encontrar expressão e realização na consciência daquele indivíduo, porque o ego, ao se deparar com essas estruturas protopensamentos, não consegue compreender o que eles significam. E eles são recheados, eles são inundados de emoção. Então provocam verdadeiramente a quebra da personalidade, e aí a doença mental, como é chamada. Mas esses protopensamentos, eles são absolutamente normais em todos nós, e nós costumamos empurrar para dentro das outras pessoas na expectativa inconsciente de que a outra pessoa seja capaz de mastigar aqueles elementos brutos ou aqueles elementos beta e nos entregue palatável, possível de ser integrado à consciência. Essa é a função do analista, é uma função maternal, inclusive. É uma capacidade que o analista precisa ter de receber dentro dele a angústia, o sofrimento, a dor emocional do seu paciente, e conseguir transformar aquele material bruto em pensamentos. Ele nunca tem certeza de se aqueles pensamentos que foram pensados a partir do material bruto empurrado para dentro dele são verdadeiramente pensamentos do paciente ou dele. Então ele tem que ter uma atenção bastante acurada em relação a isso. Esse é o motivo pelo qual o analista deve sempre se expressar com reservas, do tipo, o que você acha? Talvez isso possa significar isso. O que você pensa disso que eu estou trazendo aqui, colocando sobre a mesa para nós dois pensarmos? Eu sempre procuro falar dessa maneira. São nós dois. Somos nós dois aqui que vamos ter que encontrar um caminho. Eu e o paciente e eu. Eu estou no processo também, eu estou participando do processo. Eu não sou alguém fora do processo. Eu estou dentro do processo. Eu sofro e me alegro na jornada dos meus pacientes. Eu participo, eu sou coparticipante daquele processo. Eu me transformo, eu melhoro, eu me curo, fazendo esse trabalho de junção, de união, e de busca de um propósito comum, que é a compreensão daquilo que nos alcança por dentro e que não raramente nos alcança a partir de um sintoma. Então, sintomas são pensamentos que ainda não foram pensados. Quanto maior o sintoma, maior é o volume de pensamentos. Logo, a gente poderia dizer, quanto maior for os sintomas, maior também é o processo de desenvolvimento daquele indivíduo. Então, se você está crivado de sintomas, se alegre, porque potencialmente você é uma pessoa profunda. Você ainda não compreendeu o que significa essa depressão que joga você na cama. Você ainda não compreendeu o que é essa ansiedade que faz com que você não saia de casa ou que você largue o carro no meio da rua e saia correndo pela rua desesperado ou desesperada porque alguma coisa catastrófica vai acontecer. Você ainda não sabe o que é. Mas eu digo, no dia que você souber o que é, você vai agradecer a Deus por isso. Você vai considerar
aquilo que era um sofrimento, uma bênção, uma graça que você recebeu, né? Mas você precisa suportar, de qualquer modo, esse acontecimento e se abrir para a compreensão desse acontecimento, através de um terapeuta, né? Através de alguém que possa estar ali do seu lado, junto com você, né? Numa relação importante de troca, né? De maneira que haja uma presença, né, que seja sentida como uma presença positiva, né, que conhece de alguma maneira, né, os processos anímicos, os processos da alma, né? Então, identificação projetiva, voltando a ela, né, é essa capacidade extraordinária de empurrar para dentro do outro aquilo que se sente. Aí você sai dali angustiado, né? Quando a pessoa, por exemplo, não está familiarizada com essa experiência, ela pode carregar o peso da pessoa. Então alguém pode dizer assim, pô, você está pesado, você está pesada, que aconteceu alguma coisa, né? E aí a pessoa acaba lembrando, encontrei fulano de tal, não parecia que eu não estava bem, começou a me contar uma história, eu senti uma angústia ali naquele momento, senti a angústia daquela pessoa, né? Porque os objetos mentais foram empurrados para dentro daquela pessoa que fez a escuta, né? E que vai precisar processar, né, aqueles elementos para que ela possa, ou ele possa compreender o que exatamente foi comunicado ali naquela comunicação quando houve o encontro. Eu vi isso muito no hospital psiquiátrico, quando eu trabalhei, muitos estagiários entravam e saíam, não suportavam ficar ali, né? Porque a quantidade de identificação projetiva psicótica maciça sobre, né, o profissional que está ali no hospital psiquiátrico é muito grande. São elementos psicóticos, né? Ou seja, são elementos irrigados por violência, né? Por ódio, violência, inveja, né? É uma coisa pesada, né? E se a pessoa não consegue perceber que aqueles elementos brutos que estão bem ali na frente daquela pessoa chamada psicótica coexiste dentro de todos nós, porque todos nós temos inveja, todos nós temos raiva, todos nós temos desejo de vingança, né? A gente não é nada bonito visto de perto, né? Mas a gente tem, né, um ego capaz de transformar essa força bruta, Thanatos, a força de morte, a pulsão de agressividade e destruição. A gente faz esse esforço através da análise, através da espiritualidade, né, através das promessas, através dos retiros espirituais, seja de que religião for, né? Mas são todos processos que nos ajudam a transformar o caos em cosmos, que ajuda a transformar os elementos beta em elementos alfa, que são elementos de compreensão. Então a identificação projetiva é uma grande descoberta de Melanie Klein, uma grande descoberta, né? É a comunicação, inclusive, que o bebê usa para falar com a mãe dele, né? É, portanto, uma defesa contra ansiedades persecutórias violentas, a identificação projetiva, né? Quando a pessoa não suporta em si, projeta no outro, empurra para o outro. É uma lei básica da psique, né? É como as doenças psicossomáticas. Se o ego não suporta a experiência emocional, a descarga é feita sobre o corpo, né? Por isso que se fala de um órgão mais vulnerável do que o outro, né? Porque a nossa função, e é preciso que a gente descubra isso, é nos tornarmos conscientes de nós mesmos, né? Através da experiência com self, né? Em alemão, Jung chama de Bewusstwerden, né? Tornar-se consciente, né? Tornar-se consciente de si mesmo. Esse é o maior desafio que o ser humano enfrenta em relação a ele mesmo, né? Porque ele se desidealiza quando percebe que existem coisas dentro dele que não são bonitas, não são virtuosas, não merecem os nossos aplausos, nem a nossa admiração, mas não tem problema, porque nós somos assim, ok? E se a gente consegue aceitar isso com muita humildade, tem um ego que não fica jogado, né, nem para baixo, se foi criticado, nem para cima, se foi elogiado. É um ego que se mantém ali estável, né? É como eu digo sempre, se alguém me elogiar uma primeira vez, eu digo obrigado. Se elogiar a segunda vez, eu fico quieto. Se elogiar a terceira vez, eu conto um podre da minha vida, ok? Só para equilibrar. Não há nenhuma necessidade de a gente se achar, né, além do que a gente é. Do que se orgulha quem é pó e cinza, diz o profeta. Do que? Do que eu vou me orgulhar mesmo?
né? Eu tenho autoestima, claro, né? É bom que se tenha, né? Eu conheço o meu valor, mas eu também conheço aquilo que não é bonito em mim, de alguma maneira, né? E eu conheço através do outro, que o outro vem e mete o dedo na minha ferida. Outro dia, uma pessoa, eu estava lá lendo em francês, que eu estou aprendendo francês sozinho, lendo em francês, aí alguém colocou lá no post que eu fiz, né, lendo o Salmo 23 de Davi, dizendo assim: agora mesmo que, né, você vai ficar deslumbrado, né, porque você adora palco, né, JR? Eu fiquei magoado. Eu fiquei magoado. Mas eu tive que admitir humildemente que eu sou leonino, eu adoro palco. Que coisa triste, meu Deus, que coisa feia, né? Mas eu sou feio, ok? Zero problema, sou feio. Eu sou leonino, com ascendente em leão e lua em escorpião. É um destino, porra. O que eu vou dizer? Dizer que não? A única coisa que eu posso fazer é contar um podre meu para não correr o risco de me deixar seduzir, né, por uma inflação do ego para cima ou para baixo. Se eu fico triste com uma fala dessa, eu fico triste por quê? Porque arranhou meu ideal de ego, é isso? Eu não quero ter um ideal de ego, eu quero ser só quem eu sou mesmo, nas minhas fortalezas e nas minhas fragilidades. Então isso significa um pouco lidar com essas coisas, né? Ok, ficou engraçado esse final. Então, mas a ideia é a identificação projetiva, que é a linguagem do bebê, né? Quando o bebê chora, voltando de novo, né? Quando o bebê chora, ele está comunicando alguma coisa à mãe dele. E a mãe dele sabe, né? Fez xixi, fazendo manha, tá com fome. Ela identifica, mamãe já vai, tá com saudade dela. Ela fala com ele, né? Então, esse som, esse grunhido primitivo, são sementes de pensamento, né, que são enviados como setas para dentro da mãe, e a mãe, né, por amor, ela regride sem perceber que regride, às vezes regride e percebe, né? A depressão pós-parto, por exemplo, é uma regressão importante, né, danosa para a mãe, né? E para o bebê também, em geral, né? Mas ela regredindo naquela estrutura basal esperável, né, ela se comunica com o bebê e aí ela vai falando com ele, né, ela vai traduzindo o que ele está sentindo em linguagem, e ele vai introjetando essa linguagem, né, e vai não só introjetando a linguagem, ele vai introduzindo também, ele vai introjetando também a função de transformar beta em alfa. Não é lindo isso? É lindo isso. A psicanálise, meu Deus do céu. Beijos para Freud, para Jung, para Melanie Klein, né? Eu os amo profundamente. Ótima sexta-feira.